Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Abacuque. Semana passada falamos a respeito de Abacuque, capítulo 1, dos versos de 1 a 11. E hoje nós iremos falar novamente no livro de Abacuque, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Convido todos vocês aí a acompanharem a leitura bíblica, que nós estaremos agora aqui fazendo para que os irmãos possam então cultuar ao Senhor aí onde vocês estiverem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Convido a você, juntamente com a sua família, aí, que você curve a sua cabeça, curve também o seu coração e ore na presença do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, graças te damos e bendizemos ao teu nome na beleza da tua santidade. Seja, ó Pai, sempre com o teu povo. Rogamos ao Senhor que nos ensine, ó Pai, a passar por momentos difíceis e que nós possamos passá-lo, sempre firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos ilumine, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, assim como o Senhor já tem, ó Pai, nos direcionado, a fim de que possamos absorver a tua palavra e viver confiantes no Senhor em dias de tribulação. Abençoe, ó Pai, o teu povo. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Na semana passada nós falamos a respeito de Abacuque sobre compreendendo as notícias hoje. E hoje nós vamos dar uma continuidade numa série de sermões baseada nos escritos de Martin Lloyd-Jones sobre Abacuque, que ele pregou no início da Segunda Guerra Mundial, quando tudo também estava difícil para entender. Então ele fez essa série de estudos, essa série de sermões, para que de fato pudesse então direcionar o seu povo diante daquela insegurança que eles estavam tendo. O livro é um livro, de fato, um livro profundo, um livro que investiga profundamente os mistérios de Deus. E Abacuque, então, levanta questões profundas sobre as ações de Deus nos acontecimentos também dos nossos dias. Poderia fazer até mesmo uma pergunta: por que Deus faz o que faz? Por que faz do jeito que faz? E por que às vezes nada faz? Nós começamos a questionar até quando? Até quando? Abacuque também ele é profundo por causa das respostas que Deus dá. Deus dá algumas respostas ao seu povo de forma profunda. Deus diz que, embora os justos não entendam tudo o que estão fazendo, eles ainda devem viver pela fé voltada no Senhor. Eles deveriam constantemente louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, conforme o capítulo 2 nos mostra. O profeta, então, Abacuque, teve um problema. Ele havia passado por um período de reavivamento nacional, seguido depois de um declínio espiritual. Então, quando esse declínio espiritual vem, o Império Babilônico, então, está subindo e conquista Nínive, depois conquista Jerusalém, e o rei Josias, o responsável pelo reavivamento espiritual daquela nação, morre logo em seguida. E após a sua morte, a morte de Josias, o declínio espiritual da nação foi notavelmente rápido.
foi um declínio que levou mesmo o povo à idolatria, às questões morais terríveis. Abacuque então escreve seu livro depois de Josias ter morrido, provavelmente no ano de 600 antes de Cristo. Quando Abacuque então clamou a Deus sobre o declínio espiritual da nação, a princípio, conforme falamos na semana passada, a princípio Deus ficou em silêncio. Deus parecia não estar fazendo nada e o profeta começa a clamar mais ainda. Mas então, quando Deus responde, ele responde de uma forma inesperada para o povo, levantando uma nação ímpia, levantando os babilônios, para que pudesse julgar o povo do Senhor, julgar o povo do nosso Deus. E aí, não era o que Abacuque de fato esperava. Agora, como alguém que passa por um avivamento espiritual, agora está no declínio, e de repente ainda vem a mão do Senhor por meio de uma nação ímpia para julgar o seu povo. Com isso em mente, então, podemos focar principalmente hoje nos versos 12 e no verso 13, no texto de Abacuque. Porque ele enfrentou sérios problemas em sua vida. Ele estava lutando com esse declínio espiritual, com a decadência do culto, ele estava longe, então, a nação estava longe de estar sendo verdadeiramente uma igreja do Senhor, um povo do Senhor que o honra em todo o tempo. Porém, ao aprender sobre a resposta de Deus, Abacuque teve um problema adicional de reconciliar as ações de Deus com o que ele sabia a respeito dos atributos de Deus. Deus está falando, ótimo. Agora, como que eu posso, então, reconciliar estas ações com os atributos do nosso Senhor? Isso é semelhante à situação dos nossos dias. Vivemos em um estado de declinação espiritual. Pastor, mas estão cada vez mais o número de evangélicos no Brasil tem aumentado. O que de fato nós percebemos é que há uma grande onda, e porque é moda nos nossos dias, muitos estão dentro de igrejas tidas como igrejas evangélicas. Mas o fato é que cada dia que passa, escândalos maiores acontecem dentro das igrejas. E aqui não estou falando de nenhuma denominação específica, porque todas elas têm os seus problemas internos. Mas, particularmente, a igreja verdadeira do Senhor tem sofrido nesses dias. E com o aumento desses rumores de guerra, com o aumento de várias enfermidades que surgem constantemente, então não é incomum as pessoas, nós todos, fazemos algumas perguntas, as quais: onde estava Deus quando pessoas estão morrendo de fome? Onde está Deus quando pessoas morrem na guerra? Onde está Deus quando as pessoas morrem de enfermidade, de pestes? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que Deus não para com isso? Quando então enfrentamos problemas em nossas vidas, sejam eles de um ambiente nacional, seja de ambiente pessoal, dentro dos nossos lares, é importante que sigamos um procedimento adequado para lidar com esses problemas. Como você tem lidado com os problemas de hoje? Você tem lidado os problemas ligando e acompanhando os noticiários, acompanhando redes sociais, acompanhando grupos de WhatsApp? Só lhe digo uma coisa: se você estiver fazendo isso, você vai entrar em loucura. Você acorda com esperança, ao meio-dia você está querendo suicidar. Porque nós não aguentamos o tamanho, o número de informações desinformadas, de achismos. Então é muito mais importante conhecermos o procedimento adequado para lidar com esses problemas do que ter respostas simples e clichês para problemas específicos. Agora todo mundo é prefeito, todo mundo agora é governador do estado, todos são presidentes, todos são conhecedores da área de saúde, conhecedores da economia. Todos agora falam como se fossem doutores em suas determinadas horas, em determinados assuntos específicos. Agora, as pessoas de fato elas querem respostas claras para problemas específicos.
Mas a Bíblia nem sempre nos dá o que desejamos a esse respeito. Nem sempre é tão claro como gostaríamos que fosse. No entanto, ela nos ensina um procedimento adequado, como se fosse quase um passo a passo mesmo. Para você que é da área de administração, de repente vai saber, ó, primeiro você faz isso, depois aquilo outro. Mas o fato é que a Bíblia nós temos que tirar das Escrituras os princípios básicos para enfrentarmos os momentos de pânico e tirar nossas conclusões de uma forma adequada, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os ensinamentos das pessoas por aí. Então o Dr. Martyn Lloyd-Jones sugeriu que existem 4 etapas para um procedimento adequado para nos ajudar a saber como lidar com os problemas. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente. De repente eu vou primeiro aplicar esses princípios e depois passar a entrar mais a fundo em cada um deles. Minha proposta então é essa. Primeiro, faça uma pausa para pensar. Não vai tomando simplesmente corda das coisas. Para, pensa, coloque a cabecinha de repente no travesseiro, conversa com seu cônjuge, conversa com a sua família, entenda um pouco. Muitos de nós temos a tendência de conversar primeiro e pensar depois. Primeiro eu falo, depois eu penso. Mas Tiago nos diz, todos devem ser rápidos em ouvir e demorados para falar. Tiago 1,9. Quando falamos primeiro, frequentemente nos confundimos falando bobagens, falando coisas que nós de fato não temos um conhecimento técnico, ou seja, um mínimo conhecimento possível de cada uma das coisas. Mas quando paramos para pensar, começamos a resolver e ver as coisas de uma forma diferente. E principalmente, permitir que a luz da palavra do Senhor brilhe em nossos problemas, especificamente em cada um deles. Temos problemas hoje? Temos. Teremos problemas amanhã? Teremos. Como nós devemos, então, passar diante desses problemas? Primeira coisa é fazer uma pausa. Faça uma pausa. Espera, ouça, leia, estude, depois fale. Depois aponte algo para as pessoas que pode ser de fato edificante. Segundo, reafirme os princípios básicos. Quando paramos para pensar, não devemos começar com o nosso problema imediato. Comece mais para trás, volta um pouco, entenda o contexto. Veja, faça uma abordagem das nossas vidas espiritual, como nós estamos espiritualmente. Antes de você ver o problema está aí, fato. Antes de ver o problema, o que nós devemos fazer? Opa, como está a minha vida com o meu Senhor? Como eu estou diante do Senhor? Eu estou tendo intimidade com o Senhor? Para mim não interessa nada, o que acontecer, acontece. Cai chuva, cai canivete, eu não estou preocupado. Outros falam, eu só quero chuva e chuva serôdia. Outros falam, tá só tempestade. Calma. Veja a sua vida com o Senhor. É uma abordagem importantíssima e vital para a nossa vida espiritual nos momentos como esse. Este é o princípio de encontrar uma base sólida. Precisamos olhar e entender como nós estamos. Você já esteve numa calçada no verão, quando logo depois de uma chuva, você olha assim, a calçada já está seca. Você anda simplesmente em qualquer lugar. Eu costumo a olhar em alguns locais na rua, tem algumas depressões e alguns buracos com água. Eu procuro evitar esses locais, porque de repente vai passar um carro por ali e esse carro pode me espirrar algum tipo de lama. Então eu já evito um problema antes do problema acontecer. E por que eu faço isso? Porque eu já estou usando um pressuposto anterior. Eu já sei de um possível problema, então eu vou tentar resolver o problema, vou desviar da proximidade daquela poça de lama para evitar um possível problema. Você faz isso? Nós estamos já preparados para os problemas que nós estamos enfrentando?
Se não estivermos, pausa, pense, estude e veja um pouco, faça uma pausa, reafirme princípios básicos, os seus pressupostos na sua caminhada cristã. Terceiro princípio, aplique esses princípios anteriores justamente ao problema. Você está vendo o problema? Então agora eu vou praticar aquilo que eu sei. Eu aprendi a teoria, eu aprendi os princípios, então agora eu vou praticá-lo. Nós não estamos praticando. Você já viu aquele jargão que nós fazemos geralmente no final do culto, no final da pregação, no domingo à noite? Olha, Deus abençoe até domingo. Aí você termina a frase, se Deus assim nos permitir. Há 2 domingos nós falamos isso. Até domingo que vem, Deus abençoe, boa semana. Mas, e aí? Se Deus não permitir, nós não fazemos. Ele é soberano sobre as nossas vidas. É um princípio que nós temos que entender. Só estou levando para você, levando para nós, que temos que entender o que são os princípios e praticá-los. Então, se nós ainda não sabemos, então volta os passos. Pare, pense, estude um pouco, reafirme seus princípios básicos baseados nas Escrituras e siga em frente. Os problemas são capazes, muitas vezes, de solução apenas se forem colocados no contexto certo. Qual é o contexto do seu problema? Qual é? A maneira de interpretar um texto difícil das Escrituras é como? Considerar o seu contexto, o seu autor, a cultura da época. Você tem que entender algumas coisas, porque o texto é de difícil interpretação, o que o autor está querendo dizer. Não é o que eu acho que ele está dizendo. Eu não tenho o direito de mudar o pensamento do autor. Eu tenho o dever de entender o que aquele que está falando, de fato está falando. Muitas vezes confundimos o significado de uma frase ou verso porque tiramos ela do contexto. Mas quando você coloca o texto do problema em seu contexto, geralmente ajuda a interpretar as coisas para você. Qual é o seu contexto? Em que contexto você se encontra? O mesmo vale também para o problema específico que está causando tamanha preocupação e tamanho desespero. Quarto princípio, entregue o problema a Deus com fé, se ainda estiver em dúvida. Olha, eu não sei o que fazer, está tudo escuro, está tudo cinza diante de mim, eu não sei como proceder diante disso. O que devo fazer então? Então agora você coloca os seus problemas com fé em Deus. Em outras palavras, fala, Senhor, está nas tuas mãos. O meu problema agora é do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o momento então. Estou cansado, não entendi o que o Senhor quer dizer, então esse problema agora é do Senhor. Eu estou aqui para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar. Suponha que você então tenha reafirmado esses princípios básicos, tentando aplicar esses princípios específicos ao seu problema. O que você deve fazer ainda quando estiver confuso? Confesse. Você deve desistir? Não, confesse, entrega. A caminhada é longa. Nós que somos imediatistas, uma geração de imediatistas, queremos que o problema seja resolvido de hoje para amanhã. Queremos que problemas de 30, 40 anos sejam resolvidos em um mês. Meus irmãos, por isso que a gente tem que parar para pensar. Por isso que o texto de Abacuque vai nos ensinar sobre isso. Estou aqui trazendo as aplicações primeiro, para explicar o que Abacuque fez, segundo os ensinos bíblicos. Você deve desistir da sua fé. Que fé é essa que nós temos? Se nós cultuamos a Deus, como que Deus requer ser cultuado? Não é de acordo com o que nós achamos que deve ser cultuado. Eu vou cultuar a Deus quando eu estiver lá na igreja, lá no templo com os irmãos. Você tem que cultuar ao Senhor conforme a igreja primitiva cultuava agora. Tem que cultuar o Senhor em família. Pastor, eu não sei. Entre em contato com o seu pastor. Pergunte ao seu pastor. Vamos passar roteiros para você. Roteiros para você fazer um culto bíblico. Para você que tem filhos, já estamos preparando material para você ensinar os seus filhos. É o momento da igreja voltar-se para a família. É o momento da família se fortalecer.
Então entregue os problemas. Eu não sei o que fazer, entregue os problemas para o Senhor. Não desista de modo algum. Em outras palavras, você deve dizer: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer e o que eu sabia fazer para enfrentar esse problema. Tudo. Eu enfrentei com base em tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Daqui em diante é do Senhor. Daqui em diante o Senhor vai tomar conta. É isso que Deus quer que você faça. Enquanto isso, então, meus irmãos, agora eu já apliquei, agora vamos voltar. De fato, vamos olhar um pouco mais a respeito do texto, porque nós falamos para fazer uma pausa, nós falamos para reafirmar os princípios básicos, aplicar esses princípios básicos ao problema, ou seja, praticá-los, e falamos, se nós não tivermos uma solução, então entregue o problema para Deus. Isso nós temos que entender perfeitamente. Tendo então apontado o procedimento adequado que nós devemos lidar, né, com os nossos problemas pessoais, nacionais e, quiçá, mundiais, quero mostrar agora que foi exatamente isso que Abacuque fez quando confrontado pelo anúncio do Senhor de uma invasão de uma nação ímpia, dos babilônios. Além disso, é exatamente isso que devemos fazer ao lidar com os problemas que enfrentamos. Olha só, não foge do seu texto bíblico e não. Há alguma coisa que nós podemos fazer, não é essa? Não é fazer uma pausa para pensar? Abacuque não escreveu muito. Se você pegar o texto de Abacuque, as profecias de Abacuque cabem perfeitamente em 3 laudas de uma Bíblia. Então ele não escreveu muita coisa, mas os escritos dele foram escritos bem racionais. Pensou. Ele pensa antes de fato de executar alguma coisa. Ele lutou com os seus problemas e pensou profundamente neles antes de escrever qualquer coisa. Sabemos disso por causa do que ele escreveu. Não por causa de alguma outra coisa, mas porque ele escreveu. É imperativo que paremos para pensar sobre o que está acontecendo numa perspectiva bíblica. Então pare. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso município? O que está acontecendo com o nosso estado? Pare, pensa. A primeira coisa que nós temos que fazer, mas faça isso com uma perspectiva bíblica. Não vem com achismos, não vem com um grupo de WhatsApp, não venha com opiniões de TV, não venha com opiniões de alguns líderes civis que também não são técnicos na área. Nós tomamos uma difícil decisão ontem no presbitério, mais uma difícil missão que nós tomamos ontem. Então nós temos que entender nosso contexto em uma perspectiva bíblica. Tantas vozes falando ao mesmo tempo e muitas delas absurdas de uma perspectiva bíblica, porque não estão biblicamente embasados. Pastor, o que eu devo fazer? Não sabe o que fazer? Ore. Ore. Comece orando e pensa na sua vida diante de Deus, na sua família diante de Deus. As pessoas estão dizendo e pensando em todo tipo de coisa que é completamente inconsistente com os ensinos das Escrituras. Deixe-me fazer uma pergunta, algumas perguntas. Você consultou a palavra de Deus nessa semana para buscar entendimento de uma perspectiva bíblica do que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo no mundo agora? Guerras, rumores de guerras, pestes. O que Deus está fazendo? Já parou para pensar sobre isso? Ah, Deus está irado. Por que está irado? Comece a fazer perguntas. Vamos procurar os problemas. Por que Deus está irado? Vai lá nas Escrituras e vê por que Deus ira sobre o seu povo. Por que Deus derrama as pragas no Egito? Para libertar o seu povo. Não é isso? Por que o povo de Deus ficou antes, então, 400 anos no Egito? Por que o povo do Senhor ficou vários anos no deserto? Por que o povo do Senhor ficou 70 anos na Babilônia? Por quê? Pare para pensar. Esses castigos caem por conta do povo de Deus. Os ímpios já estão debaixo da ira do Senhor.
porque eles já estão vivendo a sua impiedade. Já cada um faz o que pensa. E a igreja também ultimamente está fazendo também, cada um fazendo o que pensa. Pare para pensar, o que é que Deus está falando, o que é que Deus quer nos dizer com esses acontecimentos. Vá à palavra de Deus você vai à palavra de Deus quando você enfrenta um problema difícil? Ou você só fala, não, eu estou consultando, eu estou orando. É prática, meus irmãos. Mais do que nunca o povo do Senhor precisa de prática. Praticar. Viver aquilo que aprende domingo após domingo. Se é que nós vamos na igreja no domingo. Se é que nós consultamos a palavra do Senhor ao deitarmos. Se é que nós fazemos como o Abacuque está fazendo, pensando, raciocinando anteriormente. Ou você acabou de ouvir quem quer que seja e concordou com o que você viu a respeito do problema. Ah, o fulano falou assim, eu concordo com o fulano. Que perspectiva bíblica o fulano tinha para falar aquilo? Eu não estou falando aqui agora de dados técnicos, estou falando de perspectiva bíblica. Porque tem uma coisa que a gente esquece, que são os 10 mandamentos. Quando se fala para não dar falso testemunho, quando se fala para não mentir, para não matar, por que as igrejas fecham? É para cumprir sim o 6º mandamento, não matarás. Porque nós que somos jovens, nós podemos ter o vírus e não ter nenhum sintoma. E de repente as nossas igrejas presbiterianas, já com um grande número de idosos, chega lá e você abraça, porque nós não temos cultura de poder falar, tudo bem com você? Não, nós queremos abraçar, nós queremos beijar, pegar na mão. Por isso que nós temos que tomar algumas decisões para nos reeducar. Não estou falando que você nunca mais vai dar um abraço em alguém, mas estou falando que nós temos que tomar decisões baseadas na nossa cultura, no nosso contexto, mas pautadas nas escrituras. Não matarás. Se eu tiver com o vírus, abraço uma irmãzinha da igreja, ela é infectada, é o grau de risco, ela falece, eu vou me sentir culpado. Nós nos sentimos culpados. Então temos que pensar a respeito disso. A primeira coisa a fazer é ao enfrentar o problema, é fazer uma pausa e pensar. Pense. Segundo, reafirmar os princípios básicos. Isso que nós temos que ver. Abacuque lembrou-se dos princípios básicos. Onde que eles estão? Você está com a Bíblia aberta? Olha aí. Abacuque olha para os atributos de Deus. Algo que nós nem sabemos quais são. Se eu perguntasse agora quais são os atributos do Senhor, quais que você iria dizer? Deus é amor. O que mais? Deus é amor. Não se esquece que junto com o amor de Deus tem a ira de Deus. Não se esquece que junto com o amor e com a ira tem a justiça de Deus. Não se esquece que tem a santidade de Deus. Não esquece. E olha o que Abacuque fala. Olha o que de fato ele está começando aí no verso de número 12 do texto que nós lemos. Abacuque começou com uma afirmação. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Ele está mostrando um atributo dele, que é a eternidade. Deus é eterno. Se Deus é eterno, não há outro Deus. Porque são frutos da imaginação do homem. E como nós estamos vivendo? Nos versículos 10, no finalzinho do versículo 10, no versículo 11, Deus estava falando sobre os babilônios que ele iria enviar para invadir a terra. E ele disse, finalzinho do verso de número 10, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é quem? É o seu Deus. Eles estavam achando que era um Deus que estavam nos levando para lá. Abacuque deve ter refletido muito sobre a natureza desse Deus dos babilônios. Ele deve ter se perguntado, quem é esse Deus afinal? Ora, o Deus dos babilônios é apenas um ídolo. Ele não é nada. Ele é ainda menos real do que os próprios babilônios. Por que é menos real? Porque é fruto da imaginação. Nós somos real, eu, você, nós somos reais. Mas aquilo que nós adoramos nem sempre é real. Esses deuses inventados porque não há outro Deus a não ser o Senhor, o Deus da aliança do seu povo. Então Abacuque deve ter comparado o Deus dos babilônios com o Deus de Israel, que é eterno.
Ah, olha só, por isso que nós temos que entender o contexto, tá vendo? Anteriormente ele está falando quem era o Deus dos babilônios, agora ele está falando quem é o Deus dele. Quem é o meu Deus? Meu Deus é um Deus eterno, desde a eternidade. São os atributos de Deus sendo mostrados, sendo escancarados para as pessoas. Ele deve ter lembrado a si mesmo que o Senhor existia antes de qualquer coisa existir e demoraria muito tempo para que a Babilônia pudesse desaparecer. Mesmo que Abacuque não pudesse entender tudo o que Deus fez, ele teria encontrado conforto ao saber que servia ao eterno e único e verdadeiro Senhor. Isso consola, porque não tem outro. Também devemos nos lembrar desse princípio, sim, Deus é eterno. Isso significa que ele é único e verdadeiro. Não há outro. Não existem muitos deuses igualmente válidos, religiões igualmente válidas e caminhos igualmente válidos para Deus. Existe o Deus eterno e há Satanás. Existe o reino de Deus e o reino de Satanás. Há luz e há trevas. E quando houver qualquer tipo de problema, lembre-se de que Deus é eterno, que Deus te conhece desde a eternidade, porque Ele é quem fez todas as coisas desde a eternidade, antes de qualquer coisa acontecer. Ele é Deus verdadeiro e Ele está assim reconstruindo o seu reino e os portões do inferno jamais prevalecerão sobre ele ou contra ele. A igreja do Senhor está segura porque o nosso Deus é verdadeiro. Porque o nosso Deus prometeu e Ele irá cumprir. Foi isso que falamos hoje pela manhã. Então, primeira coisa é reafirmar princípios básicos. E o primeiro princípio, é a questão dos atributos de Deus, é que Ele é eterno. E ele continua ainda no verso de número 12. Olha só, ele continua falando assim, além dele ser eterno, ele ainda fala: ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Deus é santo. Deus abomina o pecado e o pecador. Deus está com o seu povo em todo o tempo, apesar do pecado do seu povo. Nós que achamos que Deus tem fugido de perto de nós, mas o Senhor se faz presente em nosso meio, constantemente. Este é um atributo importantíssimo. Importantíssimo. Porque é o único atributo que nós vemos ele ser repetido 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Tanto no Antigo Testamento em Isaías, como em Apocalipse. Nós vemos que os autores mostram a santidade de Deus, enfatiza com mais frequência do que outros atributos, que nós não encontramos de uma forma tríplice nos ensinos bíblicos, sobre a soberania, sobre o amor, sobre a sabedoria. Mas santidade, essa é cobrada do seu povo. Nós precisamos olhar para as Escrituras, interpretar as Escrituras. Abacuque afirmou ainda mais de Deus no versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Deus não pode olhar para o mal e deixar o mal por aí. Deus não pode olhar para o pecado e deixar o pecado correr solto. Eu estou falando a respeito do próprio povo dele. Não estou falando daqueles que já estão andando na impiedade, porque eles estão na impiedade e continuarão na impiedade. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Deus não aceita pecado. Deus não aceita culto que não seja verdadeiramente culto. Deus não aceita ser adorado de uma pseudo-adoração, de um pseudo-evangelho. Precisamos voltar para as Escrituras e nós estamos longe dela. Ele é tão santo que não pode tolerar o pecado. Esse atributo é importante para o problema de Abacuque. Por que que é importante? Porque o povo acabou de passar por um avivamento. Agora está em declínio moral, em declínio espiritual. O povo estava em pecado. Então, esse atributo é importantíssimo.
Ao refletir sobre ele, esse princípio, Abacuque disse com efeito: não entendo o que Deus está fazendo. Não entendo, porque está chamando uma nação ímpia para nos castigar. Mas sei que um Deus santo nunca pode fazer algo injusto. Ele nunca comete erros, e de fato não comete. Reafirmar princípios básicos: é eterno, Deus é santo. E agora ele também no verso 12 diz que ele é soberano. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Quem é soberano? Quando ele mostra que Deus é a rocha de todas as coisas. Que Deus controla o tempo, que Deus controla a história, que Deus controla tudo. E nós achamos, mas Deus não controla não, olha tanto mal que nós estamos vendo aí. Nada fugiu do controle de Deus, nada. E como nós estamos vivendo nos nossos dias. Os babilônios não se levantaram por conta própria. Essas pestes, estas guerras e rumores de guerras, fomes, isso não acontece por vontade própria de alguém. Pode até acontecer de uma forma secundária, mas a forma ou a base primária é o Senhor Deus. Não se esqueça disso. A impressão que tenho de alguns hoje é que Deus não tem nada a ver com os problemas que surgem em nosso caminho. Olha, eu tenho problema aí e Deus não tem nada a ver com o meu problema não. E que Deus é impotente ainda para fazer alguma coisa, para resolver o meu problema. Meus irmãos, se nós formos falar aqui a respeito e expandir temas, nós vamos falar assim, tem pessoas que passam aí 40, 50 anos casados e agora querem separar. E fala assim, não tem jeito, não tem jeito. Se não tem jeito, que Deus que você crê. Que Deus que é soberano sobre a sua vida e sobre também o seu lar, sobre a sua casa. Embora seja verdade que Deus não é o autor do mal e nem do pecado, Ele está sempre no controle soberano de sua criação em todos os itens dos acontecimentos de hoje. Não foi isso que nós falamos domingo passado? Escute aqui. Se Deus não fosse soberano, Ele não seria Deus. Ele está no controle soberano dos acontecimentos de hoje. E devemos afirmar esse princípio básico ao enfrentar os nossos problemas. E não há lugar mais seguro para nós estarmos do que no centro da vontade de Deus. É lá que nós podemos verdadeiramente nos acalmar. É porque Ele está lá e Ele é soberano. O quarto princípio básico que nós devemos reafirmar é que Deus é fiel. Deus é fiel, mesmo seu povo sendo infiel. Abacuque expressou isso justamente quando ele mostra para o seu povo, dando ao seu povo um lugar de segurança. Qual é o lugar de segurança? Olha para o texto bíblico aí, no verso 12. Onde que eu vejo segurança no verso 12? Olhou? É a rocha. A rocha é um lugar de segurança. Hoje de manhã nós não falamos da âncora da alma, que é Cristo Jesus, conforme Hebreus. Agora, a nossa rocha, ela é fiel para nos sustentar, para que nós possamos firmar os nossos passos, os nossos pés. Deus é fiel ao seu reino, às suas promessas, à sua palavra. Isso é um grande conforto para nós quando lidamos com os problemas. Temos problemas demais, mas Ele é fiel. Ele é fiel para com a sua igreja. E nós também devemos nos apegar a esse princípio básico. Abacuque lembrou-se desse grande atributo de Deus. Por isso que Abacuque primeiro ele parou, ele pensou, ele fez uma pausa. Agora ele está reafirmando os princípios básicos, o que irá norteá-lo diante dos problemas, é onde ele irá aplicar esses princípios da fidelidade, aplicar os princípios da eternidade, da santidade, da soberania de Deus, nos problemas que ele está passando. E em seguida, ou terceiro, aplique esses princípios ao problema.
Abacuque deu o terceiro passo e aplicou esses princípios básicos ao seu problema. E foi o que ele disse a si mesmo, no verso 12: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. O Senhor, para executar o juízo, colocou aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de quê? De disciplina. Então ele sabe que é o Deus fiel, ele sabe que é o Deus da aliança, ele sabe que é o Deus que não suporta o pecado, ele sabe quem é e agora ele está aplicando isso ao problema que ele tinha. Por isso que ele fala no verso 12. Ele chegou à sua resposta à invasão babilônica raciocinando assim, abre aspas, Deus deve levantar os babilônios para o benefício do seu povo. Benefício do seu povo. Sobre isso posso ter certeza absoluta, porque é o povo dele, de propriedade exclusiva dele, um povo da aliança. Não é que os babilônios tenham tomado a lei em suas próprias mãos. Não são os babilônios que são fortes. Não é que Deus seja incapaz de impedi-los. Não é que Deus não seja soberano. Essas coisas são impossíveis em vista dos meus princípios básicos. Eu sei quem é Deus. Eu sei os atributos de Deus. Pastor, é tão inapropriado a gente ficar estudando sobre os atributos de Deus. Inapropriado, nesse momento também inapropriado, né? Nesse momento em que muitos estão desesperados, esquece que Deus é fiel, porque não deu atenção merecida no dia lá na escola dominical que falou a respeito dos atributos do Senhor. Não prestamos atenção, não vivemos e achamos que sabemos mais do que todo mundo. Falamos mais do que de fato sabemos. Deus está apenas usando, continuando, os babilônios para seus próprios propósitos, isto é, para julgamento e punição de quem? Não é dos babilônios, não. É do seu povo. É porque o povo dele, que havia passado por um avivamento, agora estava em declínio moral e espiritual, estava em pecado, agora está sendo punido. Quem está sendo punido agora? Quem aí que não está nem aí para o ajuntamento solene daqueles que foram chamados para o Senhor para cultuá-lo? Isso chora ter que usar recursos eletrônicos. Você aí na sua casa e a gente aqui. Semana passada estivemos lá na igreja, estava apenas eu e o Tiago Gustavo, os bancos todos vazios, e o que mais ainda me deixa triste é onde estão os membros da nossa igreja. Onde estão? Está fazendo o que agora? Não está dando atenção para a palavra do Senhor e está aí diante aí de opiniões. De opiniões aí que não entendem nada do reino do Senhor. Que não querem saber de nada do Senhor. O Senhor está disciplinando a igreja, sim. E dói falar isso. Porque o Senhor está cumprindo com todos os seus propósitos. Abacuque não compreendia completamente, mas ele tinha certeza de que, de fato, aqueles inimigos, os babilônios, seriam exterminados em algum momento. Este não será o fim da história para o povo de Deus, embora a partir da descrição de Deus, aparentemente haja um severo castigo do seu povo. Abacuque então está pensando, olha, não é por qualquer coisa não. Nós fizemos algo que o Senhor não está alegre conosco. Mas um remanescente fiel permanecerá. Você sabe por que permanecerá? Porque o Deus eterno, porque o Deus santo, porque o Deus que é fiel, ele ainda é Deus. E ninguém vai destruir a igreja dele. E ele está usando os babilônios na época de Abacuque para fazer algo dentro do propósito do seu reino, dentro da história da redenção do seu povo. E o que nós estamos fazendo? Pastor, eu estou preocupado só com minha empresa. Pastor, eu estou preocupado só com o meu trabalho. Pastor, eu estou preocupado de fato com a minha saúde. Meus irmãos, se preocupe com uma coisa muito maior, que é onde você passará a eternidade. Eu não vou falar que a gente não fica assim ansioso, sim, mas é uma ansiedade que a gente tem que controlar. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas.
A gente fica apreensivo. Nós que temos filhos pequenos ficamos apreensivos. Nós que temos empresa ficamos apreensivos. Nós que estamos empregados ficamos apreensivos. Nós que olhamos para a nossa conta bancária e olhamos, cadê? Aí vamos no armário, cadê? Vai no cartão de crédito, onde? Nós já não estamos tendo recursos. E agora? Vou para a rua para protestar, para tirar a quarentena. Meu irmão, não precisa ir para a rua não. Porque quem controla todas as coisas não está na rua. Quem controla todas as coisas, você pode falar lá do seu quarto, em segredo, orando, clamando diante dele. Porque é ele que está no controle. Ou não está aprendendo nada. Amigos, irmãos, nós devemos fazer a mesma coisa que Abacuque fez. Devemos aplicar os princípios de tudo o que o soberano Deus está nos ensinando. Nós devemos aplicar a palavra do Senhor aos nossos problemas específicos, seja ele qual for. Nós temos que entender o que o Senhor está falando conosco. E quarto, e finalmente, entregue o problema a Deus com fé, se ainda estiver em dúvida. Pastor, não sei o que fazer. Entregue para o Senhor. Havia uma parte do problema que Abacuque não entendia. Abacuque não sabia o que estava acontecendo. E essa foi a parte que ele entregou a Deus com fé. Abacuque sabia que Deus é eterno, sabia que Deus é santo, sabia que é soberano, sabe que é fiel. Mas ele ainda não entendeu o porquê que Deus usou os babilônios perversos com os seus instrumentos de julgamento. Olha o verso 13, o finalzinho do verso 13. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas. Olha só, ele está falando para o senhor está tolerando esse pessoal que está procedendo de uma forma pérfida. O senhor está calado quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Eu não estou entendendo. Eu não entendo, Senhor. O que o Senhor está me ensinando com isso? Ele já sabia de alguns princípios, mas ele também teve dúvidas. Porque poderia ser um juiz de uma forma diferente. Então ele começa a questionar. Nós questionamos ao Senhor de que jeito? Se o Senhor for Deus, que caia uma estrela cadente. Se o Senhor for Deus, me aponta onde que eu devo seguir com questões políticas. Meus irmãos, sejamos maduros na fé. Vamos deixar o leite espiritual. Pessoas de 40, 50 anos, mais tempo de igreja do que eu de vida, ainda estão longe ainda de ser igreja. Nesse ponto, Deus não deu uma resposta a Abacuque. Não deu. E assim, o profeta simplesmente levou o problema a ele, ao dono da história, ao soberano Deus, ao Deus que é santo, ao Deus que é fiel. Esse problema então está aí. Ele deixou então com humildade, com submissão ao Criador e Redentor. Eu não dou conta de resolver, o Senhor então que resolva. Essa também é frequentemente a nossa experiência. Você segue o procedimento que descrevi, mas não há resposta imediata. O que você faz então nesse caso? Certamente você não deve se apressar e chegar a conclusões rápidas e dizer coisas como: porque eu não entendo o que Deus está fazendo, Deus não deve ser eterno, Deus não deve ser santo, Deus não deve ser soberano, Deus não deve ser fiel, Deus não deve nem estar vivo, Deus morreu, me abandonou. Não! Não pense assim. Se você ainda está com dúvida e não entende o que Deus está fazendo agora, o que você tem que fazer vou dizer tudo para o Senhor. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Vamos falar como nós devemos então fazer isso. Mas deixe-me dizer algo hoje para você não cometer nenhum tipo de erro que nós temos visto muitos por aí fazendo. Já que eu não entendo o que Deus está fazendo, já que não parece certo, já que Deus está parecendo quem abandonou, já que Deus aparentemente é tão injusto, eu não quero mais saber do Senhor.
E você sabe como que você faz isso? Como que eu faço isso? Nós não precisamos falar que não cremos mais no Senhor. É quando nós não obedecemos a palavra dele. É ali. O Senhor fala como quer ser cultuado e adorado. E nós muitas vezes adoramos mais o recurso financeiro que está no nosso bolso. Nós muitas vezes adoramos mais o mantimento que está na nossa prateleira. Nós estamos esquecendo de quem é Deus. Nós estamos sendo disciplinados por Deus. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nada acontece por acaso, nada. Tudo está no controle do Senhor. Você e eu, nós devemos fazer o que o profeta fez. Se não tivermos uma solução, entrega o problema a Deus e deixa com Ele. E descanse. A conclusão, então, que nós chegamos. Se você seguir o procedimento descrito, se você depois quiser pegar o esboço também, não tem problema. Ou se você quiser ir, pode assistir quantas vezes quiser. Nós vamos colocar no nosso canal também do YouTube. Nós devemos seguir de acordo com aquilo que nós vimos em Abacuque, para encontrar uma maneira muito melhor de lidar com esses problemas que temos visto. Não somente esse, mas todos os problemas. Todos. Faça uma pausa para pensar. Pare e pense, antes de falar. Estude, analise, clame, ajoelhe, leia, medite, entenda. Depois, se você ainda não conhece quem é o seu Deus, conheça mais ainda quem é Ele. Porque de repente você não sabe nem quem você está seguindo. Uma das perguntas básicas que eu faço para os alunos de catecúmenos: por que você quer ser membro da igreja presbiteriana? Por quê? Porque aqui nós cultuamos assim. Você vai aprender aqui no catecúmeno que nós cremos em Deus assim. Se você não crê em Deus assim, de repente você está se enganando. Reafirma os princípios básicos, os atributos de Deus. É esses que tem que te carregar dia após dia. Entenda eles, reafirme eles. Terceiro, aplique esses princípios ao problema, seja prático. Olha, Deus é eterno, Deus que é o dono da história. Até a semana que vem, se Deus quiser, e viva dessa forma, porque pode acontecer muita coisa no meio disso aí. Como aconteceu há 2 semanas. Deus lhes abençoe depois de um culto abençoado, de uma palavra abençoadora, exortativa e confortante à igreja ao mesmo tempo. No último culto solene da nossa igreja, que estávamos no mês de aniversário. Deus tem nos abençoado. Deus está nos ensinando os princípios dele. Agora nós vamos aplicar esses princípios então nas nossas vidas. E finalmente, se ainda estiver em dúvida, entregue o problema a Deus. Mas entregue com fé e descanse no Senhor. Que Deus possa continuamente lhe abençoar. Que você possa voltar-se para Deus enquanto é tempo. Porque pode ser tarde depois. Que Deus nos direcione em tempo e apesar do tempo. Independente das circunstâncias.